Ele tinha tudo: riqueza, poder e o respeito de toda uma nação. Mas, sobre o manto de seda de um príncipe de Israel, Nicodemos carregava um segredo que poderia destruir sua reputação ou salvar sua alma. Enquanto Jerusalém dormia, o mestre das leis caminhava em direção às sombras. Ele não buscava um aliado político, mas um carpinteiro galileu que havia virado o templo de cabeça para baixo. Ele tinha perguntas que os livros sagrados não respondiam. O que aconteceu naquela noite, sob o luar do Monte das Oliveiras, não foi apenas uma conversa. Foi o choque entre uma religião de regras e um reino de espírito que mudaria a eternidade. Prepare-se para entender por que um dos homens mais inteligentes de sua época ouviu as palavras mais chocantes de sua vida. É necessário nascer de novo. Você está prestes a descobrir que, às vezes, para encontrar a luz, é preciso ter a coragem de enfrentar a própria escuridão. As tochas fixas nas paredes de pedra do grande sinédrio projetavam sombras longas e trêmulas, mas nenhuma era tão densa quanto a incerteza que nublava a mente de Nicodemos. Ele não era um homem qualquer. Ocupava uma posição de alta confiança na nação judaica, um mestre de Israel com esmerada educação e talentos que o colocavam acima do comum. Como membro honrado do Conselho Nacional, sua vida era pautada pela rigidez das leis e pela clareza dos rituais. Mas algo no ar de Jerusalém havia mudado. Desde que o Nazareno cruzara os pátios do templo, Nicodemos sentia-se agitado. Ele era rico, instruído e cercado de honras. Contudo, via-se estranhamente atraído por um humilde carpinteiro da Galileia. As lições que saíam dos lábios do Salvador, carregadas de uma autoridade que os escribas não possuíam, haviam impressionado grandemente seu intelecto e sua alma. Havia um conflito silencioso em seu peito. O mestre dos judeus desejava agora tornar-se um aprendiz, sedento por conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades que pareciam queimar as estruturas secas de sua religiosidade formal. A tensão nos corredores do poder era palpável, um silêncio carregado de significado e perigo. A recente purificação do templo, onde Cristo expulsara os mercadores com um olhar que desnudava o pecado, despertara nos sacerdotes e principais um ódio decidido. Eles temiam o poder desse estranho que desafiava o status quo com uma corda na mão e a verdade na voz. Para os líderes de Israel, tal ousadia da parte de um obscuro galileu era uma afronta intolerável, e a determinação de acabar com sua obra já circulava em sussurros venenosos pelas salas do conselho. No entanto, Nicodemos não conseguia se juntar ao coro dos conspiradores. Ele se lembrava com um temor reverente de como os profetas do passado haviam sido mortos por terem repreendido os pecados dos guias de Israel. Sabia, no fundo de sua consciência despertada, que a atual servidão dos judeus a um povo pagão era o resultado amargo de sua obstinação em rejeitar as repreensões de Deus. Ele temia que, ao conspirar contra Jesus, estivessem apenas repetindo os erros sangrentos de seus antepassados. Em um concílio recente do Sinédrio, onde o destino do Nazareno fora debatido com fúria contida, a voz de Nicodemos ecoou com uma cautela incomum. Ele insistira em que, se Jesus se achasse na verdade investido de autoridade por Deus, seria perigoso rejeitar suas advertências. O peso de sua influência forçara os sacerdotes a recuar, ao menos temporariamente, impedindo medidas abertas contra o Salvador. Longe dos olhares inquisidores, Nicodemos mergulhara em um estudo ansioso das profecias relativas ao Messias. Cada pergaminho desenrolado, cada promessa de Isaías e Miqueias fortalecia sua convicção de que este era aquele que havia de vir. Ele fora testemunha ocular da cena no templo. Vira o Salvador receber os pobres e curar os enfermos com um toque que restaurava mais do que a carne. Presenciou a alegria brotando de rostos marcados pela dor e escutara palavras de louvor que pareciam subir diretamente ao trono celestial. Para ele, não restavam dúvidas intelectuais. Jesus de Nazaré era, de fato, o enviado de Deus para um povo perdido em suas próprias sombras. O desejo de uma entrevista pessoal com Jesus tornou-se uma necessidade vital.
um fogo que consumia sua prudência. Todavia, o orgulho de sua posição ainda criava barreiras invisíveis. Como poderia um príncipe judeu, um mestre da lei, ser visto em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido e vindo de uma região desprezada? O medo do desprezo de seus pares e das acusações do sinédrio pesava sobre seus ombros. Decidiu então por um encontro em segredo, protegendo-se sob o manto da escuridão. Justificava-se a si mesmo pensando que, se fosse abertamente, outros poderiam segui-lo por motivos errados. Após indagar discretamente, descobriu o lugar de retiro do Salvador no Monte das Oliveiras. Ele esperou até que o tumulto da cidade silenciasse no sono e as luzes das casas se apagassem. Somente então, movido por uma fome espiritual que ultrapassava o medo da ruína social, ele partiu em busca da luz. O caminho sobre o luar era incerto, mas seu coração já sabia que aquele encontro mudaria o curso de sua eternidade para sempre. As sombras das oliveiras dançavam sob o luar, criando um cenário de reverência e mistério enquanto Nicodemos finalmente se via diante do homem que abalara os alicerces de sua alma. Em presença de Cristo, o príncipe dos judeus experimentou uma estranha e súbita timidez, um tremor interno que jamais sentira nos suntuosos salões do sinédrio. Esforçou-se então por ocultar essa vulnerabilidade sob um ar de compostura e dignidade, buscando no protocolo dos mestres um refúgio para sua inquietação. "Rabi", disse ele, com a voz buscando firmeza, "bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele." João 3:2. Ao destacar os raros dons de Cristo e seu poder de operar milagres, Nicodemos tentava preparar o terreno, pavimentando o caminho para uma discussão intelectual que justificasse sua visita noturna. Suas palavras buscavam despertar confiança, mas no fundo ainda carregavam o peso da incredulidade. Ele via em Jesus um mestre enviado, um profeta notável, mas ainda não conseguia enxergar o Salvador do mundo sobre a túnica poeirenta do Galileu. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo olhar penetrante de Jesus. Em vez de agradecer a saudação polida ou sentir-se lisonjeado pelo reconhecimento de um líder da nação, o Messias fixou os olhos em seu visitante como se estivesse lendo cada segredo guardado nas dobras de seu coração. Em sua infinita sabedoria, Cristo viu além da máscara de autoridade, viu um indagador genuíno, uma alma faminta escondida atrás de um título. Desejando aprofundar a convicção que já germinava no espírito de Nicodemos, Jesus não se perdeu em preliminares ou debates teológicos sobre sinais e prodígios. Ele foi diretamente ao ponto central da existência humana, dizendo com uma solenidade que parecia vibrar na brisa da noite, mas carregada de uma bondade infinita: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A declaração caiu sobre Nicodemos como um trovão em céu limpo, desarmando sua retórica e expondo a nudez de sua alma diante da eternidade. A mente de Nicodemos, acostumada aos debates complexos e às minúcias da lei, vacilou diante da simplicidade cortante daquela verdade. Ele fora ter com o Senhor, pensando em entrar com ele em discussão sobre o reino e a libertação de Israel. Mas Jesus expôs-lhe de imediato os princípios fundamentais da vida espiritual. Era como se o Nazareno dissesse ao mestre orgulhoso: "Não é de conhecimento teórico que tua alma precisa, mas de uma regeneração completa. Não é a tua curiosidade sobre o futuro que necessita de satisfação, mas o teu coração que precisa de um novo pulsar." Jesus deixava claro que era necessário receber uma nova vida de cima, um sopro divino que transformasse a essência do ser antes que fosse possível sequer apreciar as coisas celestiais. Antes que essa mudança profunda ocorresse, tornando novas todas as coisas e restaurando a imagem de Deus no homem, de nada serviria discutir autoridade, missões ou genealogias. Sem o novo nascimento, o Salvador permaneceria um mistério insolúvel e o reino,
uma terra estrangeira e inalcançável. Aquelas palavras trouxeram à memória de Nicodemos a pregação ríspida de João Batista às margens do Jordão. Ele se lembrava do chamado ao arrependimento, do batismo nas águas e da promessa daquele que batizaria com o Espírito Santo. Como observador atento da nação, Nicodemos sentia a falta de espiritualidade genuína entre os judeus e lamentava a hipocrisia e a ambição mundana que dominavam o serviço sagrado. Ele esperara, com fervor, que o Messias trouxesse um estado de coisas superior, uma purificação nacional. Todavia, até aquele momento, as mensagens cortantes do Batista não haviam operado nele a convicção profunda de seu próprio pecado. Como um fariseu estrito, ele se orgulhava de suas boas obras e de sua beneficência liberal na manutenção do templo, sentindo-se seguro sob o manto do favor divino. Agora, diante da luz do mundo, ele se sentia assustado. A ideia de um reino tão puro que ele, em sua justiça própria, não poderia sequer enxergar, abalava os pilares de sua existência e o deixava suspenso entre o velho mestre e o novo homem. As sombras das oliveiras pareciam se fechar ao redor de Nicodemos, enquanto o silêncio da noite pesava com uma gravidade que ele nunca experimentara em suas discussões no Sinédrio. A figura do novo nascimento, empregada por Jesus com tanta autoridade, não lhe era estranha. Ele conhecia bem como os conversos do paganismo à fé de Israel eram comparados a crianças recém-nascidas, iniciando uma existência totalmente nova. Ele sabia, no íntimo de seu intelecto refinado, que as palavras de Cristo não deveriam ser tomadas em um sentido meramente literal. No entanto, o conflito que rugia em seu peito era de natureza diferente. Por ser um israelita de linhagem pura e um mestre da lei, ele se considerava inerentemente seguro de um lugar no reino de Deus. A ideia de que ele próprio precisava de uma mudança tão radical quanto um pagão era um golpe profundo em sua identidade. Uma onda de irritação misturada à surpresa percorreu seu ser ao perceber a aplicação direta daquelas palavras à sua própria vida. O orgulho do fariseu, alimentado por décadas de honrarias, lutava agora uma batalha desesperada contra o desejo sincero do pesquisador da verdade que o levara até ali. Nicodemos admirava-se e, em parte, ressentia-se de que Jesus falasse com tal franqueza, sem demonstrar o esperado respeito à sua posição de príncipe em Israel. Colhido de improviso e sentindo o desconforto de ter sua alma desnudada, Nicodemos recorreu à ironia como uma armadura para proteger seu ego ferido. Com um tom que tentava mascarar sua confusão, ele respondeu a Cristo em palavras plenas de ironia. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3:4. Naquele momento, ele personificava a tragédia do homem natural que, apesar de toda a sua instrução, não consegue receber as coisas que são do Espírito de Deus. Não havia em sua estrutura lógica nada que correspondesse plenamente àquelas realidades celestiais, pois as verdades do reino só podem ser discernidas espiritualmente. A ironia de Nicodemos não era apenas uma dúvida biológica, mas o grito de uma consciência que se sentia ferida por uma verdade incisiva demais para ser ignorada, revelando a distância abismal entre o conhecimento da letra e a experiência do Espírito que vivifica. Mas o Salvador não se deixou levar pelo debate intelectual, nem enfrentou argumento com argumento como faziam os escribas em suas contendas diárias. Em vez disso, Jesus ergueu a mão com uma solene e calma dignidade que parecia emanar da própria eternidade, acentuando a verdade com uma firmeza ainda maior que fez o coração de Nicodemos estremecer. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. O mestre de Israel compreendeu imediatamente que Jesus se referia ao batismo de arrependimento e à renovação profunda da mente operada pelo poder divino. Naquela fração de segundo, sob o olhar misericordioso do Messias, Nicodemos ficou convencido de que estava, de fato, na presença daquele que João Batista predissera com tanto temor e esperança. A autoridade de Cristo não vinha de decretos humanos, mas de uma conexão direta com a fonte da vida,
e o príncipe dos judeus sentiu que seus títulos e linhagens estavam começando a se desfazer como fumaça diante daquela luz. A voz de Jesus continuou a ecoar, revelando a anatomia da alma humana com uma precisão que nenhum médico de Israel jamais alcançara. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. João 3:6. Ele explicava que o coração humano, por sua própria natureza após a queda, é irremediavelmente inclinado ao mal, e quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14:4. Nenhuma invenção humana, nenhum ritual complexo ou esforço de vontade poderia encontrar o remédio para a alma pecadora, pois a inclinação da carne é, em sua essência, inimizade contra Deus e não pode se sujeitar à sua lei perfeita. Romanos 8:7. Jesus deixava claro que do coração procedem os maus pensamentos, as mortes e as blasfêmias que mancham a existência. Mateus 15:19. E que a própria fonte da vida precisava ser purificada para que a corrente se tornasse pura. Nicodemos compreendeu, com um peso de revelação, que aquele que tenta alcançar o céu por suas próprias obras está tentando o impossível. A vida cristã não era apenas um melhoramento da antiga conduta, mas uma transformação total da natureza. Era a morte do eu para que uma vida nova pudesse emergir pela operação eficaz do Espírito Santo. O vento continuava a soprar suavemente pelo Monte das Oliveiras, agitando as folhas de prata das árvores antigas, enquanto Nicodemos permanecia em silêncio, imerso em uma perplexidade que sua mente brilhante não conseguia desvendar. Percebendo a luta interna do mestre de Israel, Jesus utilizou os elementos da própria noite para ilustrar a verdade invisível. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Nicodemos podia ouvir o sussurro entre os ramos e sentir o frescor na pele, mas o vento permanecia invisível aos seus olhos, uma força real cujas origens e destinos escapavam ao controle humano. Da mesma forma, Jesus revelava que a operação do Espírito Santo no ser humano é um mistério que desafia explicações puramente lógicas. Uma alma pode não ser capaz de identificar o instante preciso de sua mudança, nem descrever cada passo do processo que a levou à fé. Entretanto, a falta de uma cronologia exata não anula a realidade da transformação. Cristo opera continuamente no coração através desse agente invisível, tecendo uma rede de influência que atrai a mente para si de forma paciente e persistente. Essa obra silenciosa da divindade ocorre muitas vezes sem que o homem tenha plena consciência dela. É um processo de conquista que se fortalece na quietude da meditação, na leitura atenta das Escrituras ou no eco de uma palavra ouvida em um momento de dor. Como o vento que começa como uma brisa leve e se torna uma força poderosa, as impressões espirituais vão se acumulando no íntimo do ser. Para muitos observadores externos, a entrega de uma vida a Jesus pode parecer um evento súbito, uma conversão repentina que surge do nada. Contudo, aos olhos do céu, aquilo é o desabrochar de um longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus. É o resultado de um trabalho prolongado, onde a graça divina persegue o coração humano com uma paciência que não conhece limites, esperando o momento em que o indivíduo, tocado por um apelo mais direto e profundo, se entregará alegremente ao seu Salvador, reconhecendo enfim a voz que o chamava nas sombras. Embora o vento permaneça oculto aos olhos, seus efeitos são inegáveis. As árvores se curvam e as nuvens se movem. Da mesma maneira, a obra do Espírito sobre a pessoa revela-se de forma prática em cada ato e decisão de quem experimentou o seu poder salvador. Quando o Espírito de Deus toma posse do território do coração, ele não apenas reforma, mas transforma radicalmente a vida.
Os pensamentos pecaminosos, que antes dominavam a mente, são afastados como névoa diante do sol. As más ações, outrora estimadas, são renunciadas com determinação. No lugar da ira que consumia, nasce o amor. No lugar da inveja que amargurava, floresce a humildade. E onde havia contenda, estabelece-se uma paz que excede o entendimento. A alegria substitui a tristeza profunda, e o semblante, outrora marcado pelas preocupações do mundo, passa a refletir a luz suave das cortes celestiais. Ninguém vê a mão invisível que suspende o fardo da culpa, nem a luz que desce do trono de Deus. Mas a bênção se torna real no momento em que a pessoa, pela fé, se entrega sem reservas. Nicodemos começava a compreender que é impossível à mente finita compreender plenamente a grandiosidade da obra da redenção. O mistério de como o Criador restaura a sua imagem na criatura caída excede todo o conhecimento humano e todas as filosofias dos sábios de Israel. Todavia, aquele que passa da morte espiritual para a vida eterna não precisa de definições técnicas para saber que o que vive é uma realidade divina e palpável. Podemos conhecer o começo dessa redenção aqui, no tempo presente, mediante uma experiência pessoal de entrega e confiança. Mas os seus resultados e a sua profundidade estendem-se através da eternidade, onde o mistério se tornará louvor. O novo nascimento não era uma lição para ser discutida, mas uma vida para ser recebida. Naquela noite, sob o céu da Judéia, o mestre de Israel descobria que a verdadeira religião não era uma herança de sangue, mas um milagre de graça que o convidava a morrer para o que era e renascer para o que Deus planejara. O silêncio que se seguiu à explicação de Jesus foi profundo, interrompido apenas pelo som distante da natureza. Enquanto o Salvador falava, alguns raios da verdade começaram a penetrar na mente densa do príncipe judeu. A influência do Espírito Santo, de forma enternecedora e subjugante, impressionava-lhe o coração, derrubando uma a uma as barreiras da lógica humana. No entanto, o entendimento pleno ainda lhe escapava por entre os dedos. Nicodemos não estava tão chocado com a necessidade absoluta de um novo nascimento, mas sim com a maneira misteriosa e divina pela qual essa transformação haveria de se realizar em um homem como ele. Com a voz carregada de uma admiração que beirava a perplexidade, ele deixou escapar a pergunta que ecoava em sua alma. Como pode ser isso? Era o reconhecimento final de que toda a sua erudição não era suficiente para desvendar os caminhos de Deus. Jesus, então, fixou seu olhar em Nicodemos com uma autoridade que transcendia qualquer título terreno. "Tu és mestre de Israel e não sabes isto?", perguntou ele. A pergunta não carregava escárnio, mas uma gravidade que revelava uma lacuna perigosa. Indubitavelmente, uma pessoa a quem era confiada a instrução religiosa de toda uma nação não deveria ser ignorante de verdades de tamanha importância espiritual. As palavras de Cristo encerravam uma lição dolorosa, porém necessária. Em vez de sentir-se irritado com a dureza das verdades apresentadas, Nicodemos deveria cultivar uma opinião muito humilde sobre si mesmo diante de sua gritante ignorância espiritual. Mas mesmo ao expor a falha do mestre, Cristo o fazia com tamanha dignidade e um amor tão sincero no olhar que Nicodemos, em vez de se ofender, sentiu-se atraído pela luz que revelava sua própria humilhante condição. Ele estava sendo quebrado, mas para ser finalmente reconstruído. A perturbação no semblante do príncipe aumentou quando Jesus explicou que sua missão na terra não era estabelecer um reino temporal com exércitos e tronos de ouro, mas sim um reino espiritual, erguido nos corações dos homens. Percebendo a confusão de seu ouvinte, Jesus acrescentou com paciência divina: "Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?" João 3,12. A mensagem era clara. Se Nicodemos não conseguia receber os ensinos que ilustravam a obra da graça no coração humano, algo que acontecia aqui, na terra da experiência,
Como ele poderia compreender a natureza gloriosa do reino celestial? Não discernindo a natureza da obra de restauração que Cristo realizava entre os homens, ele jamais entenderia a complexidade e a glória de sua obra perante o trono de Deus. A cegueira espiritual sobre o presente impedia a visão do futuro eterno. Para ilustrar a urgência dessa mudança, a mente de Nicodemos foi conduzida à cena recente no templo. Aqueles judeus que Jesus expulsara, que gritavam com orgulho ser filhos de Abraão, fugiram da presença do Salvador porque não podiam suportar a glória de Deus que nele resplandecia. Eles revelaram em sua fuga que não possuíam a habilitação da graça para participar dos cultos sagrados. Eram homens zelosos em manter uma fachada de piedade, mas negligenciavam a santidade do coração. Defendiam com fúria a letra da lei, enquanto violavam constantemente o seu espírito de amor e justiça. A grande necessidade de Israel era a mesma que Cristo agora colocava diante de Nicodemos, um novo nascimento moral. Era preciso uma limpeza profunda do pecado e uma renovação total do conhecimento e da santidade, pois sem essa mudança de natureza, o templo não passava de pedra fria e a religião de um fardo sem vida. As palavras de Jesus ecoavam no silêncio do Monte das Oliveiras, trazendo à tona verdades que estavam enterradas sob séculos de tradição e orgulho. Naquele momento, Nicodemos compreendeu que não havia desculpa para a cegueira de Israel quanto à obra da regeneração, pois as escrituras que ele mesmo ensinava eram claras. Pela inspiração do Espírito Santo, Isaías já havia clamado que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Isaías 64:6. O próprio rei Davi, em sua agonia de arrependimento, suplicara: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Até a promessa de Ezequiel brilhava agora com um novo significado: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 26, 27. Nicodemos lera essas passagens inúmeras vezes com o espírito obscurecido pelo legalismo, mas agora, sob o olhar do Messias, a névoa se dissipava. Ele via, com uma clareza cortante, que a mais rígida obediência à letra da lei na vida exterior jamais poderia habilitar um homem a cruzar os umbrais do reino do céu. Aos olhos dos homens, sua vida era justa e digna de honra, mas em presença de Cristo, ele sentia que seu coração era impuro e sua vida destituída de santidade. Invisivelmente, mas de forma poderosa, Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Ao ouvir a explicação sobre o novo nascimento, um anseio profundo e desconhecido brotou em seu peito. Ele não queria mais apenas debater, ele anelava experimentar essa mudança em si mesmo. A pergunta que não chegara a formular sobre como tal milagre poderia ocorrer foi respondida por Jesus com uma imagem que tocava o âmago da história de seu povo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14, 15. Ali estava um terreno familiar, mas agora iluminado por uma luz celestial. O símbolo da serpente de metal, erguida no alto do acampamento de Israel para curar os que pereciam sob a picada das serpentes ardentes, tornou-se a chave para compreender a missão do Salvador. O povo sabia que a imagem de metal não possuía poder em si mesma. Ela era um símbolo de alguém que, embora nascido em semelhança da carne do pecado, Romanos 8:3, seria o Redentor do mundo. Deus desejava ensinar a Israel que seus sacrifícios e rituais não tinham mais valor que aquela serpente se não apontassem para o Salvador. Fosse para a cura física ou para o perdão da alma, o homem nada podia fazer por si mesmo, a não ser manifestar sua fé no dom de Deus. O convite era simples e absoluto. Cumpria-lhes olhar e viver. Naquela noite, a história do deserto ganhou vida diante de Nicodemos como uma parábola da alma humana.
Ele imaginou os israelitas mordidos, agonizando em suas tendas, que poderiam ter demorado a olhar para o símbolo da cura. Muitos poderiam ter posto em dúvida a eficácia de um objeto metálico ou pedido uma explicação científica e lógica para o milagre. No entanto, nenhuma explicação humana lhes fora oferecida além da palavra de Deus entregue por Moisés. Recusar-se a olhar era aceitar a morte. Olhar era abraçar a vida por um ato de fé pura. Jesus mostrava a Nicodemos que não é por meio de debates acalorados ou discussões teológicas que a mente é verdadeiramente iluminada, mas pelo ato de olhar para o Cordeiro de Deus. O mestre de Israel recebeu a lição em silêncio e levou-a consigo para as sombras da noite. Ele não veria mais as Escrituras da mesma forma, ele passaria a examiná-las com uma fome nova, não para sustentar uma teoria, mas para encontrar a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, Nicodemos começava finalmente a ver o reino de Deus. Infelizmente, a luta de Nicodemos não terminou naquela encosta do Monte das Oliveiras. Ela ecoa através dos séculos até os nossos dias. Milhares de pessoas ainda caminham hoje sobre a mesma cegueira, confiando em sua própria obediência à lei ou em suas boas obras para se recomendarem ao favor divino. Elas constroem monumentos de moralidade e fachadas de piedade, mas o coração permanece o mesmo, de pedra e sem vida. Quando são confrontadas com a necessidade de olhar apenas para Jesus e crer que a salvação é um presente concedido exclusivamente pela sua graça, muitas recuam com a mesma perplexidade do mestre judeu, exclamando: como pode ser isso? Elas buscam méritos onde só existe dívida e tentam entender com a razão o que só pode ser recebido pela fé. Mas a mensagem de Cristo permanece inalterada, ecoando daquela noite para a eternidade. O remédio para a alma não está no esforço humano, mas no Salvador que foi levantado. O novo nascimento não é um prêmio para os perfeitos, mas um milagre para os que reconhecem sua impotência e aceitam olhar para a luz para que possam, enfim, verdadeiramente viver. A escuridão do Monte das Oliveiras parecia se tornar mais leve enquanto as palavras de Jesus redesenhavam o destino de Nicodemos. Naquela noite, o mestre de Israel compreendeu uma verdade que nivelava príncipes e mendigos. Devemos estar prontos a entrar na vida eterna da mesma maneira que o maior dos pecadores, despidos de qualquer mérito próprio. Não havia atalhos na genealogia de Abraão, pois além de Cristo, como seria registrado mais tarde, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Nicodemos percebia que, embora a graça de Deus fosse recebida mediante a fé em si não era o Salvador. Ela era apenas a mão trêmula de um náufrago que se apega à rocha de Cristo, apoderando-se de seus méritos como o único remédio contra o veneno do pecado. Até mesmo o arrependimento, que ele julgava ser um esforço da vontade humana, foi revelado como um dom. Deus elevou a Cristo para dar o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Tudo, desde o primeiro suspiro de contrição até o último ato de perdão, fluía diretamente do coração do Salvador. O mistério da salvação se desdobrava diante de seus olhos como uma cena viva sobre o luar. Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem seria erguido, e todo aquele que foi enganado e mordido pela serpente do mal poderia simplesmente olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. A luz que começava a irradiar da cruz, que Nicodemos ainda não compreendia totalmente, revelava um amor tão vasto que exercia uma atração irresistível. Jesus explicava que se o homem não resistir a esse toque divino, será levado a pé da cruz em profundo arrependimento pelos pecados que feriram o Salvador. É nesse momento de entrega que o Espírito de Deus produz uma nova vida, uma metanoia onde pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e o espírito são novamente criados à imagem de Deus, e a lei, antes gravada em pedras frias, passa a ser escrita na carne viva da mente, permitindo ao homem dizer: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmos 48. Naquela entrevista solitária,
Jesus desdobrou o plano da redenção com uma clareza que jamais repetiria com tamanha progressão em seus discursos públicos. No início de seu ministério, ele confiou a verdade mais profunda a um membro do Sinédrio, ao mestre que possuía o espírito mais apto a processar aquelas revelações. No entanto, o solo de Israel era duro e pedregoso. Os guias da nação não receberam a luz de bom grado. Nicodemos, temendo o peso do seu cargo e o julgamento de seus pares, ocultou aquela verdade no recôndito de seu coração. Por 3 longos anos, a semente pareceu adormecida e pouco fruto foi visto externamente. Ele continuava suas funções no conselho, mantendo as aparências de sua posição, mas algo dentro dele havia sido irremediavelmente alterado. A voz do Galileu ecoava em seus sonhos e em suas orações, um sussurro constante que o impedia de encontrar descanso na velha religião de ritos e sombras. Jesus, porém, conhecia a qualidade do solo onde depositara a semente naquela montanha solitária. Durante o ministério de Cristo, Nicodemos agiu como um protetor silencioso, observando cada passo do Messias e ponderando seus ensinos com uma intensidade crescente. Repetidamente, nos bastidores do Sinédrio, sua voz se levantava para frustrar os planos sanguinários dos sacerdotes que buscavam destruir o Nazareno. O fruto que parecia invisível estava amadurecendo no silêncio da observação. Quando, afinal, o céu se escureceu ao meio-dia e Jesus foi erguido na cruz do Calvário entre o céu e a terra, a memória de Nicodemos voou de volta àquela noite no Olivete. Ele ouviu novamente a promessa: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A luz daquela entrevista secreta, guardada por tanto tempo, iluminou subitamente a tragédia do Gólgota. Onde outros viam derrota e morte, Nicodemos viu o Redentor do mundo. O príncipe de Israel estava finalmente pronto para nascer de novo sobre o sangue daquele que ele um dia procurou nas sombras. O eco dos passos de Nicodemos pelo Monte das Oliveiras não terminou no silêncio daquela noite, mas reverberou através de décadas de fogo e provação. Após a ascensão do Senhor, quando o medo parecia paralisar os seguidores do caminho e a perseguição dispersava os discípulos como ovelhas feridas, aquele que um dia buscou a luz sob o manto das sombras tomou ousadamente a dianteira. Nicodemos, o homem que outrora temia o julgamento do Sinédrio, empregou toda a sua vasta fortuna na manutenção da igreja infante. Os líderes judeus haviam esperado que a cruz fosse o fim de uma heresia, que a morte de Cristo extirpasse sua memória da face da terra. Mas encontraram na generosidade e na coragem de Nicodemos um obstáculo intransponível. No tempo de maior perigo, aquele que fora cauteloso, hesitante e duvidoso mostrou-se firme como a rocha de Jerusalém. Ele não apenas animava a fé vacilante dos discípulos com sua presença, mas fornecia os meios materiais indispensáveis para que a obra do Evangelho rompesse as fronteiras da Judéia e alcançasse os confins do mundo. O preço dessa fidelidade foi a perda de tudo o que o mundo lhe dera. Nicodemos foi desdenhado, caluniado e perseguido ferozmente por aqueles que, em tempos de glória terrena, lhe haviam tributado reverência e honras. Suas vestes de príncipe foram trocadas pelo estigma do exílio religioso. Sua conta bancária esvaziou-se para alimentar os pobres e sustentar os apóstolos. Ele tornou-se pobre em bens deste mundo, um estranho para seus antigos pares. Todavia, sua alma jamais vacilou. A fé que tivera seu início humilde e secreto naquela conferência noturna com Jesus havia se tornado uma chama que as águas da aflição não podiam apagar. Nicodemos descobriu que perder o mundo era um preço pequeno para quem havia ganhado a eternidade. Ele não era mais o mestre de Israel que buscava respostas. Ele era agora o monumento vivo da graça que transforma um coração de pedra
em um espírito renovado pelo sopro do Espírito. Com o peso dos anos e autoridade de quem testemunhou o impossível, Nicodemos relatou ao amado discípulo João cada detalhe, cada inflexão de voz e cada olhar daquela entrevista que mudara sua vida. Por meio da pena de João, essa história foi registrada com precisão sagrada para ser a instrução de milhões através dos séculos. As verdades ali ensinadas, o novo nascimento, a entrega sem reservas, o olhar para o Salvador levantado, permanecem tão vitais e urgentes hoje quanto foram naquela solene noite na sombria montanha. O caminho da vida, aprendido pelo príncipe judeu aos pés do humilde mestre da Galileia, continua aberto para todo aquele que, cansado de sua própria justiça, decide finalmente nascer de novo. O encontro que começou nas sombras terminou na luz perpétua, provando que ninguém que se aproxima de Cristo com sinceridade permanece o mesmo. A semente lançada na escuridão sempre florescerá para a glória do reino de Deus. Nicodemos deixou para trás os títulos, a riqueza e o conforto para abraçar uma verdade que o mundo não podia compreender. Ele descobriu que o reino de Deus não é conquistado com méritos, mas recebido com entrega. E você? Até quando tentará carregar o peso das suas próprias obras enquanto o Salvador o convida a simplesmente olhar e viver? Se a história desse encontro secreto despertou algo em seu coração hoje, não guarde essa luz apenas para si. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais almas famintas pela verdade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuarmos essa jornada pelas passagens que transformam vidas. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Sempre existe alguém escondido nas sombras da incerteza, precisando ouvir que um novo nascimento é possível. Deixe nos comentários a sua reflexão. Qual parte da conversa de Jesus com Nicodemos mais falou ao seu coração hoje?